Paz, meus irmãos, estamos aí novamente, último vídeo da série A Cura da Orfandade. Espero que você fique até o final desse vídeo, porque eu tenho algo especial de Deus para a sua vida, tá bom? Você que tem acompanhado aí os vídeos, você tem visto aí um estudo sistemático a respeito de orfandade. Você que está chegando nesse vídeo agora, vai no primeiro vídeo, são 5 vídeos. Assiste a partir do primeiro vídeo e você vai entender os processos no qual nós estamos passando, tá bom? Eu quero falar hoje sobre o reinado dos filhos, a volta para o lugar da onde o homem tinha saído. E eu quero falar sobre isso neste momento, tá bom? Sobre a volta para um lugar. Então, assim, o lugar da bênção, ele não é físico, ele é espiritual, tá? Preste bem atenção nisso. O lugar da bênção, ele não é físico, ele é espiritual. A bênção é uma pessoa, a eternidade é uma pessoa, que é Jesus, e nós vamos ver no decorrer desse vídeo, tá bom? Último vídeo da série A Cura da Orfandade. Então, vamos lá. Muitas pessoas, elas passam pela sua vida, elas passam pela vida com sofrimentos, passam pela vida com muitos dilemas na sua mente, com muitos pensamentos na sua cabeça. Elas carregam fardos, elas carregam peso que não era para elas carregar. Elas carregam fardos, elas carregam o mundo sobre suas costas e não era para carregar. O Jesus, ele diz assim, Mateus capítulo 11, versículo 28. Ele diz assim, vinde a mim todos os cansados e oprimidos ou sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas. Quantas pessoas que não têm encontrado descanso para as suas almas? Quantas pessoas que têm sofrido? Quantas pessoas que têm passado por situações na sua vida de sofrimento? Quantos dilemas que elas têm carregando? E quantas coisas, quantos processos que elas têm passado? E o pensamento delas, o pensamento que elas dizem é o seguinte: um dia, quando eu morrer, eu vou descansar de tudo isso. Quando eu morrer, eu vou desfrutar da eternidade. Eu vou descansar. Pensar assim é pensar como se a eternidade fosse uma colônia de férias. E só pensa assim quem se sente desgastado. Só pensa assim quem se sente cansado. Só pensa assim quem se sente sem esperança, dizendo que a eternidade vai ser um lugar de descanso, vai ser um lugar onde tudo vai melhorar. Isso é um pensamento de uma pessoa que tem um sintoma de orfandade. O órfão, ele não tem amparo, o órfão não tem ninguém por ele, o órfão não tem ninguém que socorre ele. O órfão, ele foi abandonado, ou o órfão, ele perdeu os seus pais morreram e ele se sente sozinho. E Deus, ele não quer que você se sinta assim. Por que você todas as vezes pensa que Deus ama mais o fulano de tal do que você? Por que sempre você pensa que Deus, ele se importa mais com outra pessoa do que com você? Isso é sintoma de alguém que tem orfandade espiritual. Você pode ver, se você imagina como que não deve ser um ambiente de um orfanato, na onde pessoas ali, crianças são adotadas e alguns ficam para trás. Eles olham, vê os seus amiguinhos saindo para as suas novas famílias e eles vão ficando para trás. Eles se sentem sozinhos, se sentem abandonados, que ninguém gosta deles, que ninguém se importa com eles, né? O que eles fizeram de errado, ou porque se acham feio, ou porque se acham desengonçado, ou porque se acham tal coisa. Isso é um sentimento de uma pessoa que ela é órfã. E você tem um pai no céu. A Bíblia diz que Jesus veio para os seus, mas os seus não receberam. E todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A Bíblia diz que Deus não nos deu um espírito de temor, mas um espírito de adoção.
Então nós nos tornamos filhos de Deus. Você se tornou filho de Deus, você foi adotado. E eu falei no último vídeo a respeito disso. Porque um pai biológico, ele pode não planejar o nascimento de um filho. Mas um pai adotivo, ele escolhe um filho. Entendeu? Então um pai biológico pode não planejar. Alguém pode nascer fora de um planejamento. Mas uma adoção, ela é feita através de uma escolha. E a Bíblia diz que nós fomos adotados por Deus. Nós fomos escolhidos pelo Senhor. Fomos escolhidos por Deus. Então, esse pensamento, esse espírito de orfandade, você tem que tirar da sua vida. Você precisa se libertar disso. O órfão espiritual, ele enxerga a eternidade como uma colônia de férias. Ele passa por essa vida falando, não, eu tenho que sofrer, eu preciso passar por isso, eu preciso, algumas pessoas dizem, como eu já ouvi, estou pagando os meus pecados. Desculpa pela tosse. Estou pagando os meus pecados. E não é isso. Não é isso. Está certo que Jesus falou que no mundo nós teríamos aflições, mas ele falou, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Só que a questão não é que você vive para sofrer, não é isso. Vamos passar por apertos com Jesus? Vamos, nessa vida, vamos. Vamos passar por adversidades nessa vida? Vamos. Vamos passar por momentos difíceis nessa vida? Vamos passar. Mas em todas essas coisas, o apóstolo Paulo diz lá em Romanos, capítulo 8, a partir do verso de número 31, se Deus é por nós, quem será contra nós? Aí Paulo começa dizendo, olha, porque nada pode nos separar do amor de Deus, nem a altura, nem a profundidade, nem o presente, nem o porvir, nem nenhuma outra criatura poderá nos separar do amor de Deus. Porque está escrito que por amor a ti somos entregues à morte todo dia. Por isso, a tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, o frio, a espada, nada pode nos separar do amor de Deus. Você pode ver que Paulo, ele está dando ali informações sobre situações cotidianas. Ele fala, a altura não pode nos separar do amor de Deus, nem a profundidade. Por quê? Porque se nós formos para o céu, Deus está lá. E se nós formos até no fundo do mar, o Salmo 139 diz, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me sustentará. Então a angústia não pode nos separar do amor de Deus, porque a Bíblia diz no Salmo 46, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Então não existe nenhuma situação, nenhum tipo de problema que pode separar você do amor de Deus. Não existe nada que nos separe do amor do Senhor. Então pare de pensar que você está sozinho, pare de pensar que Deus ele não te ama, que Jesus ele te abandonou, que quando você vai morrer tudo vai melhorar porque vai estar na eternidade. Não, a eternidade não é uma colônia de férias. Para quem tem Jesus, para quem aceitou Jesus, o reino dos céus já está ativo dentro de você. Para quem tem Jesus, a eternidade ela já começou. Para quem tem Jesus, a eternidade já começou. O Jesus, ele falou assim, ó, o reino dos céus está em vós. Está em você o reino dos céus. Está dentro de você. Então, para quem tem Jesus, a eternidade já começou, meu irmão. A eternidade já é uma realidade presente na nossa vida. Então, se você entregou seu coração para Jesus, se você entregou a sua vida para Jesus, já está em você. O que você precisa fazer é aceitar essa filiação. O que você precisa fazer é aceitar essa adoção. Não foi vós que escolhestes a mim, mas eu vos escolhi. Lembra que eu falei que um filho adotado ele é uma escolha do pai adotivo? O planejado pode até, o filho biológico pode até sair fora do planejamento. Alguém pode até não planejar e ter um filho, mas o filho adotado ele é uma escolha do pai e da mãe. Eles se preparam, o pai se prepara para adotar um filho. Passa por um monte de processo burocrático, papelada, entrevista, um monte de coisa. Então ele se prepara e ele luta para ter aquela adoção. E nós somos adotados por Deus, fomos escolhidos por Ele. Por que você vive como um órfão ainda?
Por que você vive como um órfão? Como alguém que não tem pai? Por quê? Porque eu falo isso porque eu vivi algo, eu vivi uma experiência com Deus extraordinária que mudou a minha vida. Que mudou a minha vida. Eu vivi isso, eu vivi essa transição da orfandade para a paternidade. Que talvez a paternidade seja a próxima série. Eu vivi isso. Eu vivi isso, eu me lembro até hoje, no dia do enterro do meu pai, foi um culto de Santa Ceia e eu quis ir para o culto. E naquele dia eu estava no culto e eu tomei a Santa Ceia, dobrei meu joelho e falei para Deus. Falei, Senhor, eu não tenho mais o meu pai aqui na terra, eu só tenho o Senhor para chamar de pai. E o Espírito Santo, o Senhor, falou para mim naquele dia, eu de joelhos dobrados, Ele falou no meu ouvido. Quando eu falei, eu só tenho o Senhor para chamar de pai, Ele falou, papai está aqui. Aquele dia eu conheci a paternidade de Deus. Aquele dia eu conheci um Deus que é pai, e é esse Deus que eu estou tentando apresentar para você. Um Deus que é pai, que cuida da sua vida. Um Deus que cuida de você. Então a eternidade, ela é uma pessoa, ela não é um lugar. A eternidade é a pessoa de Jesus, que está conosco, que está com você. Não é um lugar, a eternidade é uma pessoa. A eternidade é o próprio Senhor. Se a eternidade é o próprio Senhor, ela já é uma realidade presente na nossa vida. Ela já está ao nosso alcance, nós já podemos viver essa eternidade. Quando você ora e fala com Jesus, você está falando com a eternidade. Quando você sente Jesus falando com você, você está sentindo a eternidade falando com você. A Bíblia diz que Ele é um ancião de dias. Nosso Senhor é um ancião de dias. Ele é o Pai da eternidade. Ele é o Pai da eternidade. A realidade, a eternidade é uma realidade presente. E qual que é o erro? O erro é que quando nós nos comportamos como um órfão espiritual, nós nos comportamos como um escravo, como aqueles que eles trabalham para ter algo. Então o escravo trabalha a vida inteira esperando o pagamento dele. Ele trabalha no serviço forçado, no serviço pesado, esperando o pagamento dele. Muitos cristãos estão vivendo dessa forma, como escravos espirituais, tentando comprar o céu com o seu comportamento, tentando ser aceito. E Deus, Ele espera muito mais do que isso. Nós não compramos o céu com o nosso comportamento. Nós não compramos o céu com a nossa força. Nós não compramos. O Senhor deu o céu para nós. O Senhor deu a eternidade. Olha só o que a Bíblia diz, quando você lê lá em 1 João capítulo 5, e o verso 12 diz assim: quem tem o Filho de Deus tem a vida eterna. A eternidade já é uma realidade presente, irmão. Quem tem o Filho de Deus tem a vida eterna. A eternidade é Jesus vivendo em nós. A eternidade é Jesus vivendo em nós. 1 João capítulo 5, verso 12. Quem tem o Filho tem a vida eterna. Entendeu? Então, se você tem um filho, você já tem a vida eterna. Por que você vai esperar morrer para viver a eternidade, se você já pode viver ela já? Por quê? Quando você entra em um ambiente, quando você vai para algum lugar, quando você pisa em algum lugar, quando você está aí na sua casa, quando você vai para o trabalho, quando você vai para o culto, quando você vai passear com os amigos, quando você vai passear com a família, quando você vai em reuniões de amigos e de famílias, você não está sozinho. A eternidade está lá com você, a eternidade anda com você.
Se você entender isso, se você entender que a eternidade caminha junto com você, na onde você vai, você entra carregando a eternidade dentro de você. Você já parou para pensar nisso? Você já parou para pensar que você fica lutando por algo que você já tem? Você já parou para pensar que você fica lutando por algo que já está em você? Você já parou para pensar que quando você está caminhando pela rua, passando no meio de muitas pessoas, um monte de gente, você está andando com a eternidade, algo que não tem preço dentro de você? Você já parou para pensar nisso? Que você carrega a eternidade dentro com você, dentro de você? A eternidade está com você. Ela está com você. E por você carregar a eternidade dentro de você, o ambiente, ele tem que se alinhar com o reino que está dentro de você. Você entendeu? Então o ambiente, ele se molda com o que tem dentro de você. E não somos nós que temos que nos moldar o ambiente. O ambiente está de escassez. O ambiente está de derrota, o ambiente está de percas, o ambiente está de coisas erradas, mas tem uma eternidade dentro de você que ela pode mudar esse ambiente. Ela pode mudar. O que está dentro de você tem poder para influenciar o ambiente. Não o que está fora que vai influenciar você por dentro, mas o que tem dentro de você que vai influenciar aquilo que está por fora. Você carrega a eternidade dentro de você. Você não é órfão espiritual, você tem um Pai no céu. Você tem um Deus que é seu Pai, você não é órfão. Se liberta disso, se liberta dessa orfandade. Se liberta dessa orfandade, você tem um Pai, você é filho. Todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Você é filho. Você carrega dentro de você a eternidade. E isso influencia o ambiente. Então assuma a sua posição. Assuma a sua posição de filho, assuma a posição de herdeiro. Assuma a posição de que você carrega algo precioso dentro de você. Que você carrega a eternidade dentro de você. Você não precisa comprar a eternidade. Você não precisa comprar a eternidade. Você não precisa mais fazer de tudo para você se sentir aceito. Você não precisa trabalhar para se sentir aceito. Você não precisa. Nós não precisamos fazer nada para Deus nos aceitar. Ele nos amou primeiro. E se nós temos um Deus que nos amou primeiro, se nós temos um Deus que nos escolheu primeiro, por que você faz de tudo para ser aceito no meio das pessoas? Se nós temos um Deus que nos amou primeiro, que nos escolheu primeiro, se nós carregamos a eternidade dentro do nosso peito, por que nós fazemos de tudo para ser aceito pelas pessoas? Por que nós trabalhamos tanto, nos esforçamos tanto para as pessoas nos aceitar? Se nós já temos algo valioso dentro de nós, por que nós perdemos tempo tentando fazer as pessoas gostar da gente, tentando fazer as pessoas nos aceitar? Por quê? Por que nós trabalhamos para ser visto? Sendo que quem precisa nos ver, já nos vê a todo momento. Porque trabalhar para ser visto, tentar ser aceito pelas pessoas, é sintoma de orfandade. É uma necessidade que é uma necessidade passageira. É uma necessidade que ela é maquiada. Que é maquiada. Você precisa parar de tentar viver para ser aceito pelas pessoas. Você precisa parar de viver assim. Você precisa se libertar disso. Precisa se libertar. Você precisa voltar para o lugar da onde você não deveria ter saído. Você tem que voltar para o lugar da bênção. E o lugar da bênção, ele não é físico. Não é na casa A, na casa B. Não é... Deixa eu te falar uma coisa. Não é mudando de ministério. Não é mudando de trabalho que você vai resolver
um problema interno que tem dentro de você. Eu estou revelando para você agora o que você tem. Você tem um sentimento de orfandade e você precisa se libertar disso. Muitas pessoas mudam de trabalho, muitas pessoas mudam de ministério, muitas pessoas mudam de bairro, mudam de cidade. Tem pessoas que mudam até de casamento para se sentir aceito. Só que isso daí é andar em roda no deserto. Isso só vai se resolver quando você entregar de verdade seu coração para Jesus. Isso só vai mudar quando você entregar seu coração para Jesus de verdade. Aí você vai ver que você vai viver uma paternidade. Você vai se sentir tão aceito, meu irmão. Você vai se sentir tão aceita, minha irmã. Você vai se sentir tão amado. Você vai se sentir tão amada. Você vai se sentir tão feliz. É isso que falta. Sabe por quê? Porque o amor dele nos completa. O amor de Jesus nos completa. Pessoas passam a vida inteira tentando preencher um vazio dentro do peito, dentro do coração, com coisas, com pessoas, com festas, com lugares. Mas esse vazio só pode ser preenchido por Jesus. Só Ele pode preencher esse vazio. Então, pare de se esforçar para ser aceito. Pare de se esforçar para as pessoas verem você. Pare de se esforçar. Pare de esperar aplausos. Pare de esperar abraços. Pare. Porque isso não vai preencher. Não é mudando, como eu já falei, de trabalho. Não é. Você precisa saber quem você é. Você precisa saber que você foi aceito. Essa é a diferença. Quem sabe o que é, vive sem precisar de aprovação de homens. Vive sem precisar de aprovação de pessoas. Eu posso até ir um pouquinho mais longe e dizer que essa orfandade espiritual é quase que uma enfermidade espiritual. Muitas pessoas estão doentes nesse sentido, que precisam ser libertas. Vai passar uma vida inteira sofrendo, vai passar uma vida inteira lamentando, vai passar uma vida inteira de sofrimento e não vai conseguir desfrutar do amor, da presença de Deus e do que diz em 1 João 5,12, que quem tem um filho já tem a vida eterna, não vai conseguir desfrutar da vida eterna aqui na terra, vai passar a vida sofrendo. E o pior disso é que se acha a pessoa mais coitada do mundo. Ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém me aceita, ninguém me vê, ninguém fala comigo, ninguém me liga, ninguém me manda mensagem, ninguém me convida. Para com isso. Para com isso. Você já foi aceito. E não é mudando de casamento. Não é mudando de casamento também. Não é honra o casamento que Deus te deu, honra a esposa que Deus te deu, honra o marido que Deus te deu, honra os filhos que Deus te deu. Honra. Então você precisa voltar para o lugar da bênção. E não é um lugar físico, é um lugar espiritual. E esse lugar está lá no Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Você está precisando descansar um pouco. E você só vai descansar, sabe aonde? No esconderijo do Altíssimo, na sombra do Onipotente, nos braços do Pai você vai descansar. É só lá que você vai descansar. Lá você vai ser curado dos seus traumas, lá você vai ser curado das suas dores, lá você vai ser curado dessa orfandade espiritual, lá você vai ser curado de tudo isso. É para lá que você precisa ir.
voltar para casa, voltar para o lugar que você estava, voltar para o lugar da bênção. Não é uma promessa futura isso, é um posicionamento para agora, é uma realidade que ela é presente. Talvez hoje Deus está dando a oportunidade para você poder respirar de verdade. Talvez hoje, nesse vídeo, Deus está dando a oportunidade para você sentir o sabor da comida de verdade. Para você perceber a natureza, para você perceber, a Bíblia diz no Salmo 19, você fica buscando resposta de Deus, você fica buscando uma profecia de Deus, e a Bíblia diz no Salmo 19, os céus manifestam a glória de Deus. Só que essa orfandade tem te prendido que você não percebe tudo que Deus fez ao nosso redor. Você não percebe. Você não percebe. Os seus pés estão sendo lavados nesse vídeo. Os seus pés estão sendo lavados. Um anel está sendo colocado no seu dedo nesse vídeo. Lembra do filho pródigo? Ah, mas eu não saí da igreja, eu estou na igreja. Tá, mas o sentimento de orfandade te afasta do Pai. O sentimento de orfandade te afasta do Pai. E precisa voltar para o lugar da bênção, que é o lugar espiritual. Então seus pés estão sendo lavados, suas vestes estão sendo trocadas. Um anel está sendo colocado no seu dedo. Você está recebendo roupas novas. E o Pai está te recebendo com festa. Está te recebendo com festa. Está te recebendo com alegria. Para você sair dessa mentalidade tua de sobrevivência. Porque a mentalidade de sobrevivência é disputa por migalhas. O filho pródigo, quando acabou tudo que ele tinha, ele estava lutando para sobreviver. E lutando para sobreviver, o que ele estava fazendo? Se alimentando de comida de animais. A mentalidade de sobrevivência faz você lutar, faz você brigar por migalhas, sendo que tem uma casa preparada, sendo que tem um reino no qual você faz parte desse reino te esperando para você desfrutar. Quem tem a mentalidade de herdeiro entende que já tem acesso. Quem tem a mentalidade de filho entende que já tem acesso a esse reino, aos tesouros do Pai. E não de migalhas. Então, sabe, diga com toda a autoridade, Jesus é o meu único Salvador. Jesus é o meu único Senhor. Ele é o meu único Deus. O acesso que você tem... O acesso que você tem ao reino não foi conquistado porque você é bonitinho. Não foi conquistado porque você tem conhecimento em várias coisas. O acesso ao reino, o acesso a essa herança não foi conquistado porque você veio de uma família nobre, Não foi. Não é porque você fala inglês. Não é porque você fala hebraico, aramaico, não é porque você fala nada, não é porque você tem estudo, porque você tem posses. Não é. O acesso que você tem é porque pelo sangue de Jesus que foi derramado naquela cruz do Calvário, Ele te deu acesso novamente. O sacrifício de Jesus naquela cruz do Calvário fez o véu se rasgar e por meio disso, por meio dele, por meio de Jesus, você tem acesso, e Ele quer governar a tua vida. Esse reino quer governar a tua vida, governar suas atitudes, governar seus pensamentos, governar as suas palavras. Você tem acesso. Acabou o tempo de ficar mendigando atenção. Sabe que hoje, que ontem seja o último dia no qual você mendigou a atenção de alguém. Que ontem tenha sido o último dia no qual você mendigou atenção, no qual você mendigou aplausos de alguém. Que ontem tenha sido o último dia. Acabou o tempo de você mendigar essas coisas.
Acabou o tempo de você mendigar paz, mendigar aceitação, mendigar aprovação. Acabou o tempo, acabou. Que hoje seja um marco na sua vida, seja uma libertação na sua vida sobre esse sentimento de orfandade, sobre esse espírito de orfandade. A sua herança foi liberada na cruz do Calvário, através do sangue de Jesus, através do sacrifício de Jesus. Foi liberado ali. Foi liberado ali. Ele está para voltar. Jesus está para voltar. E sabe o que ele quer encontrar? Ele quer encontrar filhos governando. Ele quer encontrar filhos posicionados e não órfãos, assustados, escondidos e mendigando. Ele quer encontrar filhos governando. Que você possa entender isso. Que você possa entender isso. Que você possa entender. Materialize. Materialize isso na tua vida. Materialize isso. Diga assim, ó, a eternidade começou com Cristo na minha vida. Coloque isso no comentário. A eternidade começou na minha vida com Cristo. 1 João 5,12, quem tem o Filho tem a vida eterna. Quem tem o Filho tem a vida eterna. Que Deus abençoe sua casa. Este é o último vídeo, eu quero encerrar orando por você. Pai, em nome de Jesus, aqui está o meu irmão e a minha irmã, Senhor, que ouviu este vídeo, Pai, neste momento. A cura da orfandade. Pai, nós viemos de 5 vídeos, Senhor, falando a respeito desse assunto, e eu quero ministrar sobre essas vidas, Pai, a cura da orfandade. Que o sentimento de filho, Pai, seja desperto no coração desses irmãos. Que essas pessoas sejam ativadas, Pai, no reino, Senhor. Em nome de Jesus. Que sejam ativadas no reino, que sejam ativadas, que elas tenham uma mentalidade de filho, que elas tenham uma mentalidade de herdeiro, Senhor. O tempo, Pai, de mendigar acabou. O tempo de mendigar atenção, de mendigar aprovação acabou. Que os filhos, Pai, se tornem filhos, Pai, legitimamente, Senhor. Que eles sejam alcançados por essa filiação. Pai, eu oro em nome de Jesus, Pai, aquele que está ouvindo, Pai, este vídeo, aquele que está entendendo esta palavra, Senhor, se porventura está enfermo, tem alguma enfermidade, que seja curado agora, em nome de Jesus, seja qualquer que for a enfermidade, que sejam curados agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus, que Deus te abençoe, em nome de Jesus, a cura da orfandade. Curta, comente, compartilhe esse vídeo. Tem pessoas que precisam ouvir sobre a cura da orfandade. Tá bom, meu irmão? Filho de Deus, Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.